Eu agradeço as referências elogiosas, cumprimentando o presidente da mesa, professor Edson Vieira, que é, para mim, uma das grandes referências intelectuais e me foi um dos grandes padrinhos acadêmicos, por assim dizer, não por ter me facultado, facilitado alguma entrada em algum ambiente, mas por ter, de fato, me acolhido e prestado o auxílio intelectual, o apoio intelectual que eu precisei tanto quando da dissertação. Eu cumprimento e, cumprimentando a ti, cumprimento também a universidade, a Estácio de Sá, por ter aberto esse espaço. Aos colegas da mesa, e o professor Luiz Henrique, professor Daniel, professor Danilo, professora Clarissa, meus contemporâneos de Dasein, Núcleo de Estudos Hermenêuticos, que foi, sem dúvida, um momento de maior crescimento intelectual e enquanto jurista, enquanto pessoa, que tive na minha formação. Por fim, o Dr. Rubens Casara, saiba que sou um grande admirador do seu trabalho, tanto na magistratura quanto na academia. A atuação do senhor é digna de aplausos aqui e se encontra resistências em tantos níveis tão perversos e conservadores, é porque, de fato, faz diferença dentro da sociedade. Meus parabéns, me é uma honra dividir mesa com o senhor, inclusive fazer parte também da LEAP Brasil, a Law Enforcement Against Prohibition, que é uma outra instituição, uma outra cruzada que também compartilhamos. E, por fim, a saudação eu ouvi usar uma expressão a se referir ao professor Castanheira Neves, e eu faço agora ao professor de todos nós, professor Lênio Streck. O sucesso desse evento e o alto nível das conferências são a prova de que essa cruzada contra a discricionariedade que o professor capitaneia não é um devaneio quixotesco, mas é uma necessidade para o aprimoramento da democracia e da república, das instituições, e ela se espalha pelo Brasil. A família Streck, muito além da Malu, ela se espalha por cada um dos cantos do Brasil. Eu estudei com o Edson no Sul, mas eu sou de Vitória, do Espírito Santo, moro aqui no Rio, e como nós vimos, é bem plural. A hermenêutica se espalha pelo Brasil, a hermenêutica filosófica, a crítica hermenêutica do direito, e não é sem sentido. Então, ao professor Lênio, todas as minhas homenagens e agradecimentos. Bom, eu também milito na área penal. Eu me dedico a estudar questões relativas à política criminal e à segurança pública. E eu, como disse, eu moro nessa bela cidade do Rio de Janeiro, com tantos problemas e tantas belezas. E, em razão disso, eu vou me dedicar, nesse clima de conversas cruzadas, a trazer um exemplo que aconteceu aqui no Rio, mas que reflete uma realidade que nós nos deparamos sobretudo quem milita na área criminal, na área penal, em cada canto do Brasil. Eu falo de um exemplo de algo que pode ser descrito como que o professor Jorge ontem trabalhou como discricionariedade performática. E tantas vezes nós nos deparamos nos genéricos mandatos de prisão, cuja fundamentação se resume à mera repetição legal, à mera repetição do texto do 312. Não me assustaria se alguém noticiasse aqui, por exemplo, que em algum local do Brasil já se expede mandados de prisão com um carimbo, pum, garantia da ordem pública e conveniência da instrução penal, como se essa expressão por si só trouxesse a carga de fundamentação que exige a lei, que exige a Constituição. Não seria necessário dizer aqui, nesse ambiente, que a prisão cautelar tem que ser exceção no nosso sistema jurídico. Contudo, os números são do CNJ de 2013, dos pouco mais dos 574 mil pessoas que estão encarceradas no Brasil, 32% desses presos são provisórios. E eu não estou aqui para... E óbvio que esses números frios, sem comparação ou sem outro lastro, não são suficientes para dizer que nós prendemos muito, mas talvez sejam para abrir os olhos para o fato de que prendemos mal. E eu chamo a atenção ao caso, especial ao caso propriamente dito. Todos nós acompanhamos aqui, uns por dentro, outros por fora, mas não passou imune a ninguém, as jornadas de junho de 2013. E os desdobramentos que elas tiveram e se estenderam pelo ano de 2014. Pois bem, eis que às vésperas da final da Copa do Mundo, que teve por palco o Maracanã, havia sido marcado um ato público, convocado por intermédio das redes sociais, Facebook, Twitter, e para fazer uma manifestação nos moldes do que vimos em junho. Aquelas que pediam uma educação por saúde FIFA, uma saúde no padrão FIFA,
e que queriam, por mais direitos, por mais liberdades, por garantias. Nós vimos um movimento de massas que poucas vezes apareceu no país, e longe de qualquer intenção de direcionar ou de querer eu fazer uma leitura desse movimento aqui, fato é que ele foi uma manifestação democrática e legítima que aconteceu, e que estava marcada essa manifestação também democrática e legítima para a final da Copa do Mundo. E a surpresa veio na antecipação protagonizada pelo Judiciário, que decretou a prisão de 23 brasileiros, 23 cidadãos, com a fundamentação que gastou pouco mais de 120 palavras. Eu vou me permitir ler para os senhores, porque é realmente pequeno, é bem curto. Foi o juiz Flávio Itabaiana, da 27ª Vara Criminal do Rio de Janeiro. Ele afirmou que a segregação, abro aspas, a segregação provisória dos aludidos indiciados é imprescindível para o aprofundamento das investigações, tendo em vista a necessidade de identificação e localização dos demais coautores e do não comprometimento das atividades informativas. Há sérios indícios de que está sendo planejada a realização de atos de extrema violência para os próximos dias, a fim de aproveitar a visibilidade em decorrência da cobertura da Copa do Mundo, sendo necessária a atuação policial para impedir a consumação desse objetivo e identificar os demais integrantes. Bom, eu não sei nem por onde que eu começo a bater numa decisão dessa, de tão falha e tão ampla e tão aberta que está o flanco. Porque, primeiro, excelência, que indícios? Não estão expostos indícios nenhum nessa... E indícios seriam suficientes para se levar ao cárcere uma pessoa em caráter provisório, em caráter cautelar? Nós estaríamos punindo atos preparatórios? E que atos seriam esses que sequer são descritos? Que atos de extrema violência? Uma das militantes que foi acusada como ser chefe dessa quadrilha sequer estava no Rio de Janeiro, estava em Porto Alegre, justamente seguindo conselhos do advogado para se manter longe da mídia, afastada, para evitar esse tipo de perseguição. Advogados foram presos, advogados que haviam prestado serviço de assistência jurídica gratuita para alguns militantes foram presos. Então, uma professora do programa de pós-graduação em filosofia foi presa nessa mesma toada, e a piada corrente no Rio, porque aqui a gente faz piada para não chorar da próxima desgraça, era o seguinte: confira seu nome na lista, confira bem a lista, porque seu nome pode estar nela. E eu até conferi com medo de será que o meu também está nessa história? Professores, advogados, militantes, gente que foi presa sem a fundamentação. E de onde que vem? De onde que vem essa história? Na época o professor Lênin se manifestou também sobre o tema, e lembrou que nós estaríamos vivendo uma espécie de versão jabuticaba do Minority Report. Eu vou citar também a fala do professor Lênin. Ele disse: se essa moda pega, vamos prender as crianças, porque no futuro cometerão crimes, ou algo desse quilate. E eu pergunto, a teoria do direito penal tem alguma chance diante desse quadro? Chamemos Spielberg, porque parece que não precisamos mais de juristas no Brasil, e sim de diretores, para dirigir essa imensa ficção a qual chamamos Brasil. Bom, as palavras foram duras, porque ela de fato mostra a gravidade do quadro que nós vivemos. Que a discricionariedade é um mal, isso já foi bem colocado. As formas como a discricionariedade se manifesta nas diversas áreas do direito também já foram devidamente manifestadas disso. Mas acho que na área penal ela se reveste de um quadro especialmente perverso, porque é uma cultura do autoritarismo que está impregnada de tal forma que ultrapassa as instituições policiais e entra no judiciário, como se o fato de portar a caneta o fizesse capaz de ter decisões conforme a sua própria consciência, conforme seus próprios valores ou conforme o seu exercício de futurologia. Alguns juristas disseram que ele deveria ser amigo da mãe de Ná para fazer uma prisão baseada em previsões. Assim. Mas essa história não acabou nesse momento, isso continuou. E os desdobramentos são muito interessantes também, porque 4 parlamentares entraram com a representação no CNJ contra esse juiz. Na verdade, uma reclamação disciplinar, nos termos do artigo 67 do regimento daquele conselho, que prevê esse tipo de possibilidade. E, de pronto, a AMB se manifestou. E fez uma manifestação muito forte. Eu vou me permitir ler também trechos da nota. A parte que interessa, falou de outros casos também, mas que focou especificamente nesse. A Associação dos Magistrados do Brasil, entidade que congrega 14 mil juízes,
vem a público externar perplexidade diante das posturas atentatórias à independência judicial e à liberdade de expressão dos magistrados. Ele fala de um caso do Maranhão e fala desse caso agora. Esse caso foi precedido por um fato não menos preocupante, ocorrido pela representação no CNJ de parlamentares contra o juiz Flávio Itabaiana, por decretar a prisão de 23 ativistas durante a Copa do Mundo. Na sequência, ao conceder liminar em habeas corpus aos mesmos ativistas, o desembargador Darlan, que foi quem deu, de fato, Ciro Darlan, os HCs, as liminares, sofre idêntica apreensão atentatória. Repudiamos a ação tão corrosiva ao sistema de garantias constitucionais que preservam a independência judicial, afirmadas como o pilar da liberdade de expressão de cada cidadão. A representação contra um juiz que expede mandado de prisão revela a indução negativa no âmbito democrático dos segmentos que polarizam publicamente a questão. É notória a pretensão de tais agentes em moldar o CNJ como um verdadeiro departamento de ordem e política e social, é o DOPS, para aqueles que não sabem. É de triste memória do Brasil, e a AMB defende o direito à crítica às decisões judiciais, como elemento fundamental da democracia, mas repudia veementemente a utilização das instituições democráticas para reprimir e calar a voz dos magistrados ou de qualquer cidadão, inclusive quando visa atingir a independência dos juízes. Não aceitamos censura, repressão, não aceitamos a interdição do debate pela mordaça. A democracia não pode prescindir da voz de todos. Bom, é uma defesa apaixonada pela democracia, uma defesa apaixonada pelas instituições. Agora, venha cá, meus caros, o que é mais antidemocrático aqui? Um juiz decretar a prisão de 23 brasileiros sem qualquer fundamentação idônea, ou a representação ao órgão de controle externo do judiciário para que se apure em que condições que se deram esses fatos. A ordem judicial ela é passível de sindicabilidade, as decisões judiciais estão passíveis de sindicabilidade para além dos recursos. Talvez seja o caso de pensarmos a respeito disso, porque até muito pouco tempo atrás isso parecia muito incomum, isso parecia muito impossível, isso sequer se cogitava, sequer se pensava que a responsabilidade política que cada juiz tem quando toma um ato decisório. E a responsabilidade política dele vem de seguir os precedentes, vem de seguir o direito de procurar a melhor resposta possível, a mais adequada constitucionalmente, ao caso concreto. O mero carimbo do garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da instrução criminal, não se presta, certamente, a cumprir esse papel. É um tanto contraditório, pois a nota da AMB, e mais, de comparar o CNJ ao DOPS, ora, quem é o censor na história e quem é o censurado aqui? Será que é o juiz que deu a decisão? Ou são aqueles que buscam a sindicabilidade, a possibilidade de se questionar a responsabilidade de cada magistrado quando faz um ato decisório? Parece absurdo quando falamos em voz alta, mas sim, cada magistrado é responsável pelo ato decisório que pratica. E isso a AMB soou como uma ofensa, como um ato atentatório à liberdade individual do juiz em decidir. Há que se falar em liberdade individual de decidir. Como é que a gente trabalha essa questão? Bom, o quadro é triste, o quadro é difícil. Nós vivemos tempos complicados em esfera penal, não só aqui no Rio de Janeiro, como em todo o Brasil, mas eventos como esse, trabalhos como os que são desenvolvidos na Unicinos, como são desenvolvidos na Unesa, como são desenvolvidos em Lisboa e na Colômbia. Eu cumprimento aqui o professor Arango também e agradeço por nos prestar o tempo para assistir nossas contribuições também. Demonstra, é uma honra para essa mesa. E por fim, eu termino, embora tenha pintado um quadro com cores catastróficas aqui, eu queria dedicar-te, professor Lênio, um poema que é dos meus poetas favoritos também, Tiago de Mello, e diz: faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Vem ver comigo, companheiro, a cor do mundo mudar. Vale a pena não dormir para esperar a cor do mundo mudar. Já é madrugada, já vem o sol,
E eu quero a alegria que é para esquecer o que eu sofria. Quem sofre fica acordado, defendendo o coração. Vamos juntos, multidão, trabalhar pela alegria. Amanhã é um novo dia. Faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Obrigado.